Olá, estamos com mais um programa Pai TV e hoje nós vamos falar com os fundadores da Pai, Alcir Pupo e a dona Albertina, que vão dar um depoimento emocionante. E a nossa convidada de hoje é a Veridiana, muito conhecida pelos papais lá da Pai, né? É. Olha, até rimou. Veri, muito obrigada por estar aqui, tá? A Veri, ela é assistente social. E antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Sanfarma, cuidando bem de você, Racal, a sua marca de suplementação vegana, www.racal.com.br, Fael, viva essa experiência, 97-401-0035 e lugar de música boa é na Salinha. Agende o seu horário 99431-8224. Veri, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa porta de entrada da Pai, né? Sim. E você faz, né, geralmente as avaliações, né? E como que funciona, Veridiana? Muitas vezes as pessoas perguntam, como que eu faço para conseguir uma vaga na Pai? Tá. Para conseguir uma vaga na Pai, precisa de um encaminhamento, pode ser um encaminhamento médico, um encaminhamento da escola ou o encaminhamento de algum órgão da prefeitura, fono, mamãe e neném, algum serviço, né, da prefeitura. E também nós temos a parceria, o contrato, né, com o Centro de Inclusão Mãos que Acolhem, né, que é a inclusão com responsabilidade, que é a nossa parceria. Então, as escolas do município encaminham para o Centro de Inclusão Mãos que Acolhem aquela criança que eles elegem com alguma dificuldade, né? E o Centro de Inclusão Mãos que Acolhem encaminha para a Pai. Aí nós temos e também as famílias podem procurar espontaneamente, tá? Então existem várias formas. Às vezes a família percebeu alguma dificuldade na criança e ela não tem nenhum encaminhamento, ela pode estar procurando a Pai, né? Ela tem que estar indo lá, aí a gente conversa um pouquinho, entende um pouquinho o que está acontecendo e nós colocamos ela na nossa lista de triagem, né? Então vocês fazem uma triagem, né, para poder entrar? Isso, fazemos. Hoje nós temos uma lista de triagem, né? Que ela é alimentada conforme a procura, é colocada a data da procura e a família é chamada de acordo com a data que ela procurou, né? Então a gente segue essa lista para não estar sendo injusto. A única criança que não espera nessa lista de triagem é o da estimulação essencial, que são os bebês de 0 a 3 anos e 11 meses e algum encaminhamento de outra Pai. Então assim, eles não passam, no caso, por essa lista de triagem quando vem de outra Pai ou quando o atendimento é para os bebês? É para os bebês, isso. Aí a gente coloca nessa lista, porém, eles não precisam ficar aguardando. A gente já marca uma avaliação com a família para que eles já iniciem o processo de avaliação com os demais membros da equipe. Que legal. Então, assim, as entradas para ingressar na Pai, ela pode vir pelo médico, pelo município ou pela escola, né? Isso. Ou por algum órgão da prefeitura que não ofereça esse atendimento, ele pode vir. Exatamente. Ou também a própria família. A própria família, isso mesmo. E como que funciona, Veri? Como que é essa triagem? Quando a família chega, a gente faz assim, a gente conversa um pouquinho para entender o porquê aquela família foi encaminhada. Aí depois, quando nós marcamos, quando o serviço social agenda com a família, além de uma série de documentos que a gente pede para a família, o serviço social faz todo um levantamento socioeconômico e cultural. Então a gente pega todos os dados da criança, da sua família ou do responsável e a gente levanta a história daquela criança desde a gestação da mãe até aquele momento em que a criança está. Todo o seu desenvolvimento, toda a questão de sociabilidade, das atividades do dia a dia, né? Então o serviço social faz toda essa investigação para depois agendar com os demais membros da equipe. Que legal. Então primeiro passa por todo esse processo, né, com a assistência social e após
né, que Isso. vai passar com os outros membros da equipe, Isso. que é feita uma avaliação, é Isso. isso? E na avaliação do serviço social, se a gente identifica alguma vulnerabilidade que a gente pode encaminhar para algum serviço, aí a gente já faz também. Né? Dentro dessa, porque às vezes a família está passando por alguma dificuldade e ela não sabe o caminho para chegar até conseguir aquilo que ela precisa. Então, aí na avaliação do serviço social, a gente já faz tudo isso. Né? Então, vocês já acabam encaminhando, porque às vezes Sim. não é um caso que deveria estar ali, enfim. Também, não os casos quando o caso não é para estar ali, a gente já faz no primeiro contato, que a gente chama do plantão. Que legal. Então aí chega com aquele encaminhamento, não é a gente conversando, já identifica que não é um caso para pai, a gente já encaminha. E na avaliação do serviço social, se a gente identifica que ela precisa de algum outro serviço da comunidade, independente dele continuar ali ou não, a gente já faz esse encaminhamento também. Que legal. E depois, o serviço social, ele é a ponte entre a equipe da APAE. Então, aí o serviço social agenda a avaliação com a psicologia, né? A família vem, faz a avaliação com a psicologia. Depois, se a criança é de 0 a 3 anos e 11 meses, nós agendamos com a estimulação essencial, né? Que passa com todos os profissionais. E se é acima de 4 anos, aí a gente também marca com a psicopedagogia e com os demais membros da equipe também para avaliação, para verificar se esse caso é elegível ou não para a PAI. E aí, depois que passa por esses profissionais, no caso, aí é feita alguma reunião? Sim. Como que funciona? Sim, nós fazemos... Para dar essa devolutiva para a família? Nós fazemos uma reunião com a equipe que avaliou, né? E cada um coloca o que identificou daquela criança, as dificuldades. Lembrando que a criança só fica para atendimento na APAE se ela for deficiente intelectual, ou se ela for autista, ou se ela tiver uma paralisia cerebral, né? Mas se ela passando pela avaliação psicológica, ela não der uma criança deficiente, ela não fica na APAE. Aí nós encaminhamos para os serviços da comunidade. Então, nessa reunião, cada técnico pode colocar o que verificou, as dificuldades e se é um caso elegível ou não para a APAE. Aí, tendo a elegibilidade, ele é inserido, né, nos atendimentos e, sendo inelegível, nós encaminhamos para aquilo que ele precisa na comunidade. Entendi. Né? Então, a APAE acaba sempre dando suporte, Sim. né? Se ele não tem a deficiência intelectual, Isso. Né? Ele não vai ficar na APAE, mas Isso. aí a nossa equipe já encaminha Sim. ele para o que ele precisa, no caso, Sim, no município. Isso, e depois que nós fazemos essa reunião, o serviço social, junto com a psicologia, chamamos essa família e damos a devolutiva, né? Então, aí, a psicóloga, ela tem mais propriedade para falar da questão da psicologia, né? Sim. Então, ela coloca tudo aquilo que ela observou e a gente passa todas as orientações, né? E isso é para que a família consiga verificar, saber mesmo que a criança tem e para que ela possa seguir naquilo que a criança precisar. Veri, e assim, você que está ali naquela linha de frente, né? Aumentou muito essa questão das solicitações para ingresso na APAE? Muito. Principalmente agora que as crianças retornaram para a escola, a gente tem um número muito grande de procura. Agora em novembro, nós tivemos mais de 30 pessoas que procuraram para avaliação. E temos muitos bebês também, sabe? Muitos bebês prematuros, a gente tem um número muito grande de bebês que estão nascendo prematuro, né? E também a gente tem muitas crianças que têm, assim, que a gente vem com encaminhamento e depois avaliando a gente vê que apresentam o autismo. Então a gente está com um número muito grande, a procura é muito grande. Olha só. E a APAE é a única instituição no município que oferece esse tipo de avaliação, né? Exatamente. Não existe outra instituição, não existe outro lugar que faça a avaliação que nós fazemos sem ter custo, né? Porque assim, muitas clínicas, enfim, né, eles oferecem, mas tem um custo muito alto, né? Bem alto. E aí a maioria das famílias não tem condição, né, de pagar. E aí, às vezes, chegando até a APAE, infelizmente, a gente também não pode, né, fornecer aquele atendimento imediato, né? Não. Porque, assim, a gente não consegue, porque é uma demanda muito grande, é uma procura muito grande.
E mais uma vez eu reforço aqui, né, você que está acompanhando, né, colabore com a PAI, venha conhecer o nosso trabalho. Se você não é aqui de Americana, vá conhecer também a PAI aí da sua cidade, que eu tenho certeza que o pessoal realiza um excelente trabalho. E assim, para que a gente possa dar suporte a essas pessoas, a essas famílias que nos procuram, a gente depende também de você, né? Então, assim, não é só os convênios que a PAI tem, que eu costumo trazer aqui Sim. também, que infelizmente ele não é 100%. Não. Tem sempre a contrapartida Sim, da PAI, sempre né? tem. Então, assim, por isso que às vezes a gente faz uma pizza, uma ação solidária, um chá da tarde, enfim. E aí são ações para trazer esse complemento mesmo para o dia a dia da PAI. E lembrando que essas avaliações que nós fazemos na APAI, nenhum convênio faz, né? Não. Às vezes a família tem um convênio médico e o médico solicita uma avaliação psicológica, uma avaliação fonoaudiológica ou com um médico neuropediatra e não tem na rede. Essas ações, como não tem, aí eles fazem, né, uma avaliação com um profissional aqui, Isso de também. repente uma avaliação ali. Sim. E assim, na APAI a gente sempre preza por esse atendimento multidisciplinar, multidisciplinar, né? exatamente, é isso mesmo. Tudo que a família precisa, ela encontra ali, ela não precisa ficar indo num lugar, em outro lugar, né? É tudo no mesmo lugar. E o bom é que os profissionais estão ali, um acaba conversando com o outro, e essa criança, eu acredito que seja mais bem trabalhada, né? E Tem resultados, né? exatamente, é isso mesmo. Olha só, e falando, né, Veri, de todo esse trabalho da APAI, enfim, né, de todo esse grande trabalho, né, porque assim, hoje nós temos 118 profissionais. Sim. Nós temos quantos usuários hoje, 1000 Veri? e pouco, né? Por Mais volta de 1.000. 1.100 usuários, né, isso. desde o nascimento até a idade adulta. Isso. E Veri, eu não consegui trazê-los aqui, né, no nosso estúdio, mas eu fui bater um papo com a Albertina e com o Alcir Pupo. Sim. E assim, eles fundaram a APAI em 1968 e aí, né, nesse bate-papo, ela comentou, né, na época, a pessoa com deficiência, ela era escondida em casa, né? Isso mesmo. Então, assim, as pessoas não sabiam que tinha, né, na família alguma pessoa com deficiência, enfim. Então, eles passaram, gente, imagine, em 1968. Isso. Nós estamos em 2021. A luta que foi desse grupo de pessoas para colocar, não, meu filho, ele tem alguma deficiência. E aí, no começo, ela comenta, né, que eles iam para Campinas, depois eles foram para Limeira. Sim. E não tinha nada aqui na região, nadinha. né? Inclusive, também, no bairro, né, que a PAI, ela não tinha sede, na época não era nem a PAI, era a CREA. E aí determinaram aí tá um local, e aí a vizinhança na época não queria. Então, assim, é muito triste tudo isso, né? E assim, a gente já evoluiu muito, mas ainda temos muito. A gente tem muitas famílias que têm muita dificuldade em aceitar, né? E assim, é o que eu sempre falo para as famílias, a partir do momento que ela aceita, 50% do caminho. Porque faz toda a diferença, sabe? A evolução da criança é muito melhor, porque aquela família está ali, está empenhada, né? E a gente tem famílias também que ela prefere levar, a criança tem uma dificuldade, tem uma deficiência, mas ainda assim ela prefere levar nos atendimentos do convênio do que levar na PAI. Ela prefere que vá, né, irem para cada atendimento no lugar do que levar na PAI. Então existe ainda esse preconceito, infelizmente. Só que também tem esses casos, né, Veri, que eles vão, mas talvez em um determinado momento eles voltam para a PAI, né? Voltam para a PAI. Tem muitos casos, mas aí é uma tristeza, né? Porque a criança já perdeu bastante, né? Então tem famílias também que chegam para a gente e falam, olha, para mim está bem, ele não precisa da PAI, e acaba tirando por conta, né? Esse mês mesmo. Teve uma família que retirou os dois, né? Então ele ficou ciente de que ele não estava tirando porque ele recebeu alta, mas porque era uma decisão dele.
dele, né? Sim. E aí você sabe que lá na frente, essa criança vai ter dificuldade e ela vai acabar voltando. E daí, quanto essa criança já não perdeu, né? Exatamente. Então, isso é muito difícil. E trabalhar isso com as famílias é um trabalho de formiguinha, né? Você vai orientando, você vai conversando, fazendo reunião, chamando para conversar, mas não é fácil, né? Não, bem complicado. E assim, um dos motivos, né, de planejar esse programa, né, para levar informação é exatamente trazer isso para que você que está aí acompanhe, porque às vezes a gente tá tudo bem, né? Paz. Muitas pessoas não sabem nem o que é. Nem o que é, exatamente, porque tem famílias que chegam com encaminhamento e falam assim, eu fui lá no médico e eu falei para ela que meu filho não estava falando, ela mandou eu vir para a PAI, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então é aí que entra o serviço social em estar orientando, estar explicando. Aí vem alguns encaminhamentos, a mãe fala assim, ela escreveu que ele é autista. Aí você vai conversar com aquela família que quem pode dar um diagnóstico é somente um médico, né? E para dar um diagnóstico de autismo é bastante complicado, você tem que avaliar muito aquela criança, né? Então toda essa orientação, todo esse suporte é o serviço social quem faz, né? Os bebês que chegam prematuros, né? A família teve o bebê, ele precisou ficar internado, aí a médica fala, olha, procure a PAI. Aí ela chega lá, ela não sabe por que ela está na PAI. Meu bebê está bem, ele teve alta, está tudo bem, por quê? Então aí que entra o serviço social, quando ela chega lá, em fazer toda essa orientação, por que ela está lá, o que ele vai fazer lá, e até mesmo, Veri, já aconteceu, sei lá, acho que talvez uns 20 anos atrás, eu tenho um irmão de 20 anos aí, a diferença, olha, contei minha idade, mas tudo bem. E eu me lembro que quando ele nasceu, tinha uma outra pessoa, né, no quarto, e aí a criança tinha todas as características de ser síndrome de Down. Sim. Mas assim, o problema em questão não foi nem esse, mas foi como a equipe também deu, né, falou para aquela mãe. Então assim, eu na época que já trabalhava na PAI, eu falei, gente, mas por que falar desse jeito, né? Então, ao invés de acalmar, de falar o que é não. E aí, assim, solta uma coisa e as pessoas chegam na PAI realmente sem saber, né? A gente recebe muitas mães fragilizadas por conta disso, sabia? Porque ela teve uma ótima gravidez e, de repente, veio aquela criança com síndrome de Down. Sim. E aí, a enfermagem, os médicos, eles colocam de uma forma para a família que acaba com a família ali. Então, elas chegam muito fragilizadas. E aí é o nosso papel. Muitas vezes não vem nem naquele momento, não, né? demora, Então, demora às vezes demora. E o que a gente sempre fala, né? Após receber um diagnóstico, encaminhamento para a PAI, venha procurar. Exatamente. Porque assim, o ganho... Sim, quanto antes a criança só tem a ganhar. Exatamente. Quanto antes vier, a criança só tem a ganhar. Então, é aí que é nosso papel, de estar fazendo toda essa orientação, né? Mostrando para a família da importância, explicando o que é a PAI, porque eles não sabem o que é a PAI. Eles não sabem que na PAI tem escola, eles não sabem que a PAI atende como uma clínica, né? Eles não sabem os serviços que a PAI oferece, né? Exatamente. Então, assim, talvez foi um nome que rotulou alguma coisa que as pessoas não sabem o que é e como funciona. E assim, olha, eu desafio você que está aí acompanhando o nosso programa, venha conhecer o trabalho da PAI. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vêm fazer uma visita na PAI fala assim, eu não imaginava que era tudo isso. E é isso mesmo. Mas assim, nós estamos ali para acolher aquela pessoa que veio com alguma fragilidade, né? Então, assim, a nossa equipe, ela dá o melhor sempre. É isso mesmo, né? E dependendo da família, de como tá essa família, depois que eu converso, eu acabo levando ela para conhecer, mostrando, sabe, alguns ambientes, o que trabalha, como faz. A família sai dali muito diferente. Sai dali outra, sabe, outra família. Porque entendeu, né? E assim, o que é muito importante, e eu prezo muito isso no serviço social, acolher essa família. A gente tem que acolher, a gente tem que ouvir, a gente tem que estar ali
para que ela precisar, Exatamente. sabe? Sempre. Demore quanto tempo demorar, aquela família ali na sua frente, não tem problema. E assim, olha, na PAI todo mundo tem horário lá das Sim. terapias, meia hora, enfim. Sim. Serviço social Não não tem, não. não tem. E a hora que chegar, sendo o meu horário de trabalho, eu sempre vou atender. Tanto eu como a outra assistente social que trabalha com a gente, sempre a gente está lá para atender. A gente nunca deixa esperando, porque a acolhida é tudo, sabe? Sim. Quando ela chega, a forma como ela é recebida, é isso que vai marcar para ela. Exatamente. Entendeu? Então você tem aquilo, né? A primeira impressão é que a que fica. fica. Então É a isso PAI mesmo. preza muito por Muito. isso. Eu prezo muito. Olha só que legal. Veri, eu vou compartilhar aqui com o pessoal que está acompanhando o depoimento do Alcir e da Albertina, Tá ok, tá? tá bom. Vamos lá, vocês vão conhecer essas duas pessoas maravilhosas que há 53 anos, né, foram buscar, trouxeram o CREA e tem aí um pouquinho dessa história para vocês. Nós levávamos ela em Campinas, um professor particular, especializado, e antigamente era só o Dr. Norberto Souza Pinto que tinha em Campinas e na região. E depois, mais tarde, nós conhecemos a Aril, em Limeira. Então nós começamos a levá-la em Campinas, em Limeira, onde ela ficava o dia todo, a semana inteira. Nós íamos também daqui para Limeira todos os dias, levava, ela ficava das 7 da manhã às 5 da tarde, fazendo a aula de manhã, aula particular, e à tarde os exercícios. E foi assim. Depois a Maria Fresarim soube também que a Mônica ia para Campinas, para Limeira. Ela colocou a Bernadette, o Oswaldo Pisoni, a Regina, o Mero Kalashi, a Renata. Então eram cinco meninas que iam para Limeira fazer exercício e escola de manhã, né? E assim foi os tempos, acho que uns 3, 4 anos que nós fazíamos essa viagem para Limeira, todos os dias, inclusive sábado, porque o doutor neurologista de Limeira não deixava faltar um dia. Todos os dias nós tínhamos que ir. Mas depois de um tempo, o doutor Júlio Abade, que foi fisioterapeuta também aqui em Americana, o seu Júlio, ele propôs para a gente por que não montávamos uma escola aqui em Americana, um centro de recuperação aqui em Americana. O seu Júlio veio junto, montamos o CREA. Seu Júlio veio, daí ele indicou a Didi, a Gema, a Regina, e são fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, e nós iniciamos aqui em Americana o CREA. O CREA foi instalado numa escola infantil que foi construída na Vila Galo. E as pessoas, os vizinhos... E até hoje os vizinhos falam do CREA quando começou. Eu já encontrei muita gente que tem, né, os pais que moravam ali naquela época e eles falavam, né? Eu me lembro bem do pessoal quando tudo começou, né? Lá na Rua 12 de Outubro. Então, a 12 de Outubro tinha essa escola que foi construída para as crianças do bairro. Até os vizinhos, quando foi construído, quando mudou, que ia ser o CREA lá, eles não gostaram muito, porque achavam que ia também poluir o bairro. Porque naquela época não se ouvia falar, né, de tratamento para pessoa que tinha deficiência. Naquela época não tinha ninguém assim, não conheciam. Geralmente as pessoas que tinham problema em casa escondiam, entende? Então foi assim que nós iniciamos lá o CREA, com 6 crianças, que foi iniciado, e aos poucos
foi aumentando, infelizmente aumentando, mas também, graças a Deus, nós ajudamos bastante crianças que necessitavam, os pais que começaram a aceitar, que os pais não aceitavam. Quando foi aumentando as crianças, nós arrumamos uma perua, um ônibus no começo, e as crianças iam no ônibus. Mas precisamos parar de levar as crianças no ônibus, porque as outras pessoas normais, em aspas, eles não aceitavam as crianças junto. Então, nós arrumamos uma perua e as crianças iam com a perua. Ia buscar e levar as crianças com a perua. E assim foi. Muitos e muitos anos, com muito sofrimento, porque não foi fácil. Então, E assim, né, como a senhora falou, difícil, né, contribuiu muito com tantas famílias que tinham esse problema, mas que não sabiam o que fazer, né, que não tinham um local que pudesse ser acolhedor, que, né, acolhesse o filho, a família, e não era todo mundo que tinha. E também a aceitação dos pais, bem conhecendo CREA, conhecendo o nosso trabalho, que graças a Deus o pessoal era um pessoal muito bom, um pessoal que se dedicava mesmo às crianças, e aí foi que as crianças foi melhorando, foi se acostumando, a comunidade foi acostumando também com as crianças, e nós recebíamos, com a graça de Deus, muitas doações das pessoas, da comunidade, que foi aceitando e acreditando no CREA. Porque antigamente, no início, eles não acreditavam. Achavam que era besteira colocar uma criança, gastar um dinheiro com uma criança que não ia ter futuro. Mas com a graça de Deus, tudo foi resolvido. Hoje nós temos a PAI que é um modelo de escola. Graças a Deus, as crianças estão amparadas. As crianças não estão mais sofrendo como sofriam antigamente, que ficavam em casa, largado, porque os pais não tinham condições de olhar as crianças, de ensinar, e hoje não. Na graça de Deus, e com a comunidade que sempre nos ajudou desde o início. Ninguém nunca falou não para a PAI. Sempre, 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 ou pouco ou muito, sempre nós conseguimos um donativo. E é onde hoje nós podemos ter orgulho, eu principalmente, tenho muito orgulho de ter contribuído. Sofri muito, nós sofremos muito, não foi fácil, que eu precisei largar tudo, largar meus filhos, largar minha casa, para ficar lá o dia todo. Mas se precisasse, hoje faria novamente. Porque graças a Deus, hoje, a gente vê a escola que nós temos, um centro de recuperação que cuida de muitas e muitas crianças. E muitos pais estão sendo beneficiados dessas crianças na PAI. Olha só que legal, né? Tão lindo ouvir essa história, e como eu estive lá com eles, assim, é emocionante, né? O Alcir, a Albertina, a Mônica, que até hoje que também vai à PAI, né? Ela vai às consultas. As consultas com a doutora Estela. Exatamente. Então, assim, né? Fica bem complicado a gente imaginar, né? Uma mulher, e assim, eu achei tão lindo que ela pegou assim na mão do Alcir e falou: olha, muito obrigada, né, por você ter me incentivado, porque assim, lá atrás, uma mulher, ela falou assim, eu saía o dia todo, né, saía de manhã, voltava à tarde, então olha só, o quanto ela não passou, né, mas ela olha lutou, o resultado, né? Exatamente. desse trabalho
né, que formou aí a PAI, que há 53 anos realiza esse trabalho maravilhoso. Inclusive, a Albertina também, ela deixou um recadinho aí para os presidentes que já passaram, né, pela PAI e também para o Roberto de la Piazza, que é o atual presidente. Vou compartilhar com vocês. Eu quero agradecer a todos os presidentes que passaram depois de mim. A você, Roberto, que Deus te... e continue cuidando das nossas crianças. Não desista, siga em frente, que só Deus pode recompensar tudo que vocês fizeram e tudo que você está fazendo até hoje. Obrigada, obrigada. Que Deus pague. Olha só, emocionante, né, Veri? Bastante. Que muito legal, emocionante. gente. E assim, eram duas pessoas que eu gostaria muito, né? Que estivesse aqui, né? Exatamente, mas em breve, com certeza, eles virão. Veri, o nosso bate-papo aqui, eu costumo falar, é muito rápido, mas assim, você contribuiu muito trazendo obrigada. Aí essas informações. Obrigada. E aí o que é legal é que a gente compartilha pelo WhatsApp, enfim. Isso. Então, entra lá no nosso canal do YouTube, compartilhe, divulgue, nos ajude a multiplicar essa informação. Veri, muito obrigada. Eu que agradeço pelo aqui. Convite, obrigada. E assim, foi sensacional. Obrigada. Gente, o nosso programa chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada por acompanhar, por estar aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe aí pelas redes sociais da PAI. Até mais!